Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui. Hoje eu estou num ambiente um pouquinho diferente. Aqui é o escritório, meu escritório aqui na igreja. Saí da minha casa e vim gravar na igreja. Achei que é um ambiente mais bonito assim para gravação, então resolvi gravar aqui hoje. Bom, você já sabe que pode participar aqui no nosso canal. É só você enviar sua pergunta para mim no Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Você envia sua pergunta e a gente vai responder você aqui no canal, tá bom? Fica com a gente até o final desse vídeo. Boa tarde, pastor. Aqui é Mateus, sou amigo de Guilherme. E a gente estava lendo a Bíblia e a gente se deparou com Salmos 34:7, onde fala que o anjo do Senhor acampa e protege aqueles que temem a Deus. Mas afinal, o anjo da guarda protege apenas aqueles que temem a Deus ou a todos? Fala sério, pastor. Muito boa sua pergunta, Mateus. Uma pergunta interessante e que, na realidade, levanta outros questionamentos. Porque, veja, a sua pergunta diz respeito a se os anjos do Senhor, ou o anjo do Senhor, né, o anjo da guarda, aquele que nos acompanha, aquele que nos protege apenas os justos ou aqueles que o temem. Salmo 34 e o verso 7 que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, o anjo de Deus, ele acampa-se ao redor apenas daqueles que o temem. E por que eu digo que essa é uma pergunta interessante? Porque como que nós podemos entender, por exemplo, pessoas que temem a Deus e que são justas, né? Pessoas que amam ao Senhor, que têm fé e que creem plenamente na proteção divina. Entretanto, acontece, por exemplo, um acidente de carro e estas pessoas morrem. O anjo do Senhor falhou, dormiu no ponto. Como que a gente pode conciliar esse texto, não somente com a questão do será que ele não protege o ímpio, mas como que a gente pode entender a aparente não proteção dos anjos de Deus com aqueles que temem ao Senhor? E aí a gente tem situações as mais diversas. Por exemplo, você tem um acidente de carro, onde vinha um indivíduo bêbado, um indivíduo que às vezes sob efeito de drogas, e ele choca o seu carro com um homem de Deus, um servo de Deus que está ali a serviço do Senhor, estudando a Bíblia com pessoas, pregando, e uma pessoa que realmente busca a Deus. E aí morre ele, morre a esposa, ficam os filhos órfãos e o bêbado sai sem nenhum arranhão. Como é que a gente entende? Essas são questões assim muito difíceis da gente explicar, porque aparentemente o texto de Salmos é um texto onde nós temos uma promessa incondicional. Quando nós olhamos para o verso 7, né, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então essa é uma promessa incondicional, ao que a gente percebe assim no primeiro momento. Mas quando a gente vai olhando todo o contexto aqui do Salmo: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Então, quando você olha para o contexto, você vai perceber na realidade que Davi está falando de uma experiência pessoal, de algo que ele vivenciou e de como o Senhor o protegeu. É como se fosse um resultado. O salmista Davi, ele está dizendo assim, olha, clamou este pobre, ele falando dele mesmo, eu clamei, né, este pobre aqui, este pobre ser, né, clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Olha, eu não sou ninguém, este pobre aqui, clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, é como se o salmista estivesse dizendo assim, olha,
Eu, este indigno ser, este pobre, clamei ao Senhor e ele me ouviu, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então ele está falando de uma situação em que ele precisou, ele buscou o Senhor e Deus o ouviu, o atendeu, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. A pergunta é, será que as desventuras que enfrentamos aqui neste mundo, os problemas, os acidentes e até mesmo a morte, seria uma falta de proteção do anjo do Senhor? Como nós podemos entender, por exemplo, o caso de Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, que vão para a fornalha ardente quando Nabucodonosor diz, olha, se vocês não adorarem a estátua, vocês vão morrer. E eles disseram, não necessitamos te responder quanto a este assunto. Se nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Entretanto, se Deus não quiser nos livrar, fique sabendo que nós não vamos adorar a tua estátua. E aí o rei manda aquecer 7 vezes mais e jogam ali dentro Sadraque, Mesaque e Abednego, e no meio deles 3 aparece um quarto ser, o próprio Deus, que aparece ali e traz a resposta, a solução para o problema daqueles jovens. Mas a gente não percebe isso, por exemplo, com Paulo. Paulo foi menos amado por Deus? Será que Paulo não tinha o carinho de Deus? Será que Deus não se agradava de Paulo? Por que Paulo foi decapitado? Por que João, o apóstolo, ele foi jogado num tacho de azeite fervendo conforme a tradição e foi salvo e não morreu frito, né? Literalmente frito, enquanto Pedro, por exemplo, morreu crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. Por que é que Deus livra uns e não livra outros? Por que Deus livrou a Sadraque, Mesaque e Abednego e não livrou os mártires que foram comidos pelos leões, queimados vivos pelo Império Romano? Lembre-se que há uma outra passagem no próprio livro de Salmos que diz o seguinte, no Salmo 116, e o verso 15 diz assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deus, ele protege os seus filhos? Sim. Esta proteção, ela também se estende àqueles que não são fiéis ao Senhor? Sim, também. A Bíblia diz que Deus derrama chuva sobre bons e maus. Então, a proteção de Deus às vezes recai sobre um ímpio? Sim. Mas por quê? Porque Deus está dando oportunidade para ele, quem sabe, se arrepender, perceber os seus problemas, os seus erros e entregar-se ao Senhor. Isso não quer dizer que quando acontece um problema, por exemplo, com um justo, é porque Deus não o ampara, porque Deus não o ama, porque Deus não esteve ali. Deus, ele conhece todas as coisas e a nossa visão, ela é um tanto limitada. Nós temos essa visão aqui de mundo pequenininha. Deus, ele conhece o todo, o tempo. Deus conhece presente, passado, futuro. Ele conhece todas as coisas. Então nós conseguimos mensurar apenas isto aqui. Mas Deus consegue ver o todo. E como Deus vê o todo, ele consegue permitir determinadas coisas, que determinadas coisas aconteçam. Não para que as pessoas sofram, porque não é prazer em Deus ver os seus filhos sofrerem, mas para que mediante a provação, nós saiamos, os seus filhos, né, saiamos melhores. Lembre-se que o ouro só é ouro mesmo quando ele passa pelo fogo e a escória é separada. O ouro só se torna puro quando ele é provado no fogo. Então você pode clamar ao Senhor por livramento? Sim. Você pode pedir a Deus que seus anjos estejam ali para lhe proteger? Sim. Os anjos do Senhor sempre estarão a guardar os filhos dele. Entenda, momentos de prova, momentos de dificuldade e até mesmo a morte não indica necessariamente um descaso da parte de Deus ou uma não proteção de um anjo. Mas Deus, ele, com seus propósitos infinitos e maiores que os nossos e com um olhar muito mais amplo do que o nosso, consegue vislumbrar aquilo que nós não vislumbramos. Ao mesmo tempo, o texto diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, mas não diz assim, e não acampa-se ao redor daqueles que não o temem. Então, a gente não pode fazer uma teologia baseada no silêncio, né? Não podemos dizer que os anjos do Senhor, ou o anjo do Senhor não ampara aquele que não teme a Deus. Deus, ele está ali presente, enviando os seus anjos também para proteger estas pessoas, porque o desejo de Deus é que elas se arrependam. Entenda, nem todo sofrimento, nem todas as angústias
Nem todas as dificuldades, nem todos os acidentes, nem todos os percalços da vida indicam a ausência de Deus. Bem como nem todos os momentos felizes, prosperidade, felicidade indicam presença de Deus constante. Uma vez o salmista estava tão preocupado que ele disse: por que os ímpios prosperam? Por que eles, se dão bem sempre? E parece que as coisas não fluem para mim. E às vezes a gente se pergunta assim também, não é? E aí ele diz que Deus o levou ao templo e lá ele viu o fim deles. O fim deles não foi legal. O fim daqueles que são ímpios. Então nem toda prosperidade aqui nesse mundo é sinal de que a pessoa está sendo abençoada por Deus, enfim. Como nem toda aprovação aqui neste mundo é um sinal de que Deus abandonou você, de que Deus não olha para você. Tá? Eu espero ter ajudado com este vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.